Bom, pessoal, vou dar início ao nosso webinário de hoje. Meu nome é Fernanda Mansur, eu sou especialista de produtos e aplicações da PensaBio. E antes de dar início ao nosso webinário propriamente dito, para aqueles que não ainda conhecem a PensaBio, eu gostaria de falar um pouquinho da gente. A PensaBio é parte de um grupo maior, né, chamado PensaLab, e dentro do grupo nós oferecemos soluções para as áreas de diagnóstico e pesquisa. E não somente isso, a PensaBio conta com uma infraestrutura completa. Nós contamos, então, com um suporte técnico, serviços em engenharia. Nós, então, realizamos diversos cursos e treinamentos, oferecemos soluções customizadas, desenvolvimento de aplicações e contamos com um time extremamente qualificado. O portfólio da PensaBio é bem abrangente e nós estamos em constante ampliação. E nós contamos, então, com soluções para diversas áreas como genômica. Nós representamos as marcas Fluidigm, GeneDx, 10x Genomics, MDI e Paragon. Dentro da área de biologia molecular, nós contamos com algumas marcas como a Protein Simple, Gilson, MPBio. Também contamos com diversas marcas de imunologia e biologia celular. Nós somos representantes exclusivos, por exemplo, da TCC, somos representantes da empresa Biotecne, que compreende diversas marcas dentro do seu portfólio, como RD System, Novos Biológicos, Tocris, ACD, Adipogen Bioled, e também nós representamos a Malver, né, que oferece soluções na área de nanobiotecnologia e bioquímica. Deixa eu parar de compartilhar minha tela. E hoje, especialmente, nós temos o prazer de receber, então, a doutora Marjorie de Assis Golim. A doutora Marjorie, ela é biomédica, fez um mestrado em biotecnologia médica e seu doutorado em ciências da saúde pela Unesp. Desde 2004, a doutora Marjorie atua como responsável técnica pelo Laboratório de Citometria de Fluxo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp, vinculado à Rede Nacional de Laboratórios do Ministério da Saúde. A doutora Marjorie também é docente da pós-graduação do Programa de Biotecnologia Médica e do curso de especialização em saúde do Hospital das Clínicas. A doutora Marjorie tem uma extensa experiência na área de imunologia celular, especialmente em citometria de fluxo, que é o tema desse webinário de hoje, tanto na área diagnóstica como de pesquisa. Doutora Marjorie, eu agradeço imensamente ter aceito o convite, né, para ministrar essa palestra, e agora eu passo a palavra para você. Muito obrigada novamente. Boa tarde, Fernanda. Eu que agradeço o convite da PensaBio para estar falando aqui um pouquinho hoje sobre essa área que tanto me encanta e que motiva na nossa rotina diária, tanto na parte assistencial como de pesquisa, né? São sempre novos desafios, novas aplicações, e a gente gosta de sempre estar buscando novas soluções para aplicar dentro da citometria, fazendo o melhor uso possível da tecnologia. Então, eu que agradeço pela oportunidade. Bom, vamos lá, eu vou compartilhar a tela com vocês. Fernanda, está aparecendo certinho? Tudo certo, Marjorie. Só complementando o que eu esqueci de mencionar, vamos deixar as dúvidas para o final do webinário, tá bom? Podem colocar suas perguntas no chat. Muito obrigada, doutora Marjorie. Imagina, eu que agradeço. Bom, pessoal, eu vou começar a apresentação, então. Vou fechar aqui o meu vídeo para ficar
mais focado na apresentação dos slides mesmo, ok? Bom, como a Fernanda já apresentou, né, eu sou responsável pelo laboratório de histometria, ele é um setor dentro do Laboratório de Biotecnologia Aplicada, que é um núcleo de pesquisa aqui do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, na Unesp. E dentro do nosso laboratório, nós trabalhamos tanto com a parte assistencial como de pesquisa, né? E ensino também, pois somos vinculados ao programa de pós-graduação em biotecnologia médica, assim como o programa de especialização em saúde aqui do Hospital das Clínicas. Bom, a citometria, por definição, ela permite avaliar célula a célula, adquirindo características destas células individualmente, sejam elas características físico-químicas, quando elas passam por um sistema fluido e são detectadas por um ou mais sensores ópticos e eletrônicos. Então, é imprescindível que a célula a ser avaliada esteja numa suspensão fluida, independente da sua origem. Seja a célula oriunda de um fluido natural, como sangue periférico, ou uma célula oriunda de um tecido, um tumor, contanto que as técnicas de preparo dessa célula permitam que ela seja colocada em meio fluido para ser avaliada, então elas podem ser submetidas ao citômetro de fluxo para ser avaliadas uma a uma. É uma técnica que permite uma objetividade de análise, sensibilidade, rapidez e precisão nos dados. Quanto ao tipo de amostra, né, vários são os tipos possíveis de ser avaliados. Diversos tipos celulares, nós podemos focar na análise de micro-organismos, de produtos celulares, como proteínas solúveis, citocinas, quimiocinas, imunoglobulinas, no próprio material genético, e também utilizando em vários tipos de técnicas, BIDs, que mimetizam a célula, permitindo, então, outros tipos de aplicações. Alguns parâmetros celulares são avaliados imediatamente quando essa célula passa pelo sistema fluido e é direcionada, então, para ser interceptada pelo laser, tá? Então, no momento que a célula incide sobre a luz do laser, o tamanho relativo desta célula, ele será detectado, então, por um detector específico, o Ford Scatter, que vai capturar informações relativas ao tamanho celular. Um outro detector, relativo à complexidade interna, vai captar a dispersão de luz lateral. E só com esses dois parâmetros, ainda não tendo nenhum marcador específico para o tipo de célula que será avaliado, sem ter marcador fluorescente, sem ter qualquer marcador específico para a população de interesse que será avaliada, nós já podemos fazer algum tipo de distinção celular numa amostra que tem vários tipos de célula, numa amostra heterogênea, tá? Pelas características morfológicas dessa célula. Por estes dois, então, parâmetros, tamanho e granulosidade. Quanto ao tamanho das células ou partículas, há um range significativo de tamanho celular que pode ser avaliado na citometria. A maioria dos equipamentos contemplam a escala micrométrica, tá? Envolvendo desde o tamanho de bactérias, plaquetas, hemácias, vários tipos celulares, até células-tronco, células maiores.
com maior conteúdo, então, e proporção núcleo citoplasma. No entanto, novos equipamentos têm surgido visando avaliar uma escala nanométrica, e aí incluindo as vesículas extracelulares, como os exossomos, microvesículas e corpos apoptóticos, de tamanhos menores, então não compatíveis com todo tipo de citômetro, mas novos equipamentos já têm surgido focando incluir também esta abrangência, o que abre um outro universo de análises. Bom, com relação à composição dos citômetros de fluxo, cada tipo de equipamento ele tem uma composição a depender especialmente, o que principalmente difere é a quantidade de detectores fluorescentes que ele tem. Aqui eu vou dar um exemplo de um equipamento minimamente composto por 4 detectores de fluorescência e que contempla o princípio da citometria. Então, a citometria ela vai envolver 3 sistemas: o sistema fluídico, óptico e eletrônico, tá? Então, as células são colocadas numa câmara de fluxo e direcionadas para serem interceptadas pelo laser. Então, elas sofrem uma focalização hidrodinâmica para ser enfileirada e passar pela frente do laser de modo que possam ser avaliadas uma a uma. Como eu falei para vocês, imediatamente à frente do laser fica um detector de luz frontal, também há o detector de luz lateral, que vai dar, então, informações respectivas ao tamanho e à complexidade interna daquela célula, e através de um conjunto de filtros e espelhos, o comprimento de onda da cor, da fluorescência captada por esta célula será direcionado para um detector de fluorescência específico. Então, a depender desse comprimento de onda, ele passa por alguns filtros ou ele vai incidir de modo a ser direcionado para o detector daquela fluorescência em específico. Depois, nesses detectores, esse sinal é amplificado e convertido em sinal digital, entrando, então, o sistema eletrônico, no qual nós vamos visualizar os gráficos que são gerados, né, a partir da aquisição dessas células. Isso tudo é visto em tempo real. Então, aqui representando, né, como ficaria a distribuição de luz quando a luz do laser incide sobre a célula, essa dispersão que vai ser captada pelo detector de tamanho celular, né? Quanto maior for a célula, maior será essa dispersão. Há também a dispersão lateral, conforme o laser incide no interior da célula, ele dispersa lateralmente, então ele será proporcional à complexidade interna desta célula. E os detectores da fluorescência ou das fluorescências, que são identificadas, né, em cada amostra marcada, tá? Além de dizer se a amostra está marcada com aquela fluorescência específica, é possível ainda quantificar esse brilho, avaliar a intensidade do brilho. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso lá na frente. Então, determinar qual é o teu alvo, qual é onde está localizado o teu alvo de interesse, o que você quer marcar na sua célula, é uma característica fundamental para você desenhar um protocolo de interesse, um protocolo assertivo de sucesso, ok? Então, a molécula do teu interesse, ela está na superfície celular?
muitos dos marcadores que caracterizam um fenótipo estão distribuídos na superfície das células, mas outros estão no citoplasma, e é possível e é necessário que a gente saiba a localização desses marcadores de interesse, porque as técnicas de preparo para que você atinja aquele alvo, elas mudam e são imprescindíveis para você conseguir marcar adequadamente. É possível marcar o núcleo, é possível marcar material genético, é possível marcar proteínas, citocinas, quimiocinas intracitoplasmáticas, ou que já foram liberadas pela célula. Bom, os anticorpos monoclonais, eles são o principal tipo de reagente utilizado na citometria, tá? Mas não são os únicos. Existem outros marcadores também que têm afinidades por determinados componentes celulares, como marcadores que têm afinidade pelo núcleo ou por mitocôndria, e que podem ser usados também, tá? Mas os anticorpos monoclonais, pela sua característica de reconhecer um alvo específico, eles são a principal ferramenta, o principal reagente usado, então, na citometria. A maioria das marcações, elas são feitas de modo direto, já utilizando um anticorpo marcado com fluorescência. Mas nem sempre isso é possível. E aí, podem perguntar, dá para usar um anticorpo não marcado e, então, utilizar um anticorpo secundário para revelar essa marcação? Sim, é possível, tá? Também mudam as técnicas de preparo, mudam-se os anticorpos que serão usados, mas é possível. O termo CD, que a gente usa, encontra muito, vê muito, né? Indica Cluster of Differentiation, ou seja, um grupamento de diferenciação. É uma designação formal de moléculas de superfície celular, tá? Isso foi feito na década de 80, uma normatização, visto que cada um que descobriu uma nova molécula celular dava um nome que queria, né? Então, foi feita uma convenção para padronizar essa nomenclatura. Existem mais de 400 CDs descritos, né? E eles dizem respeito, então, a essas moléculas que estão na superfície da célula, intracitoplasmática também, tá? Permitindo caracterizar, então, o seu fenótipo. A fluorescência, ela é um ponto fundamental na citometria de fluxo, visto que os equipamentos, eles vão fazer a distinção de cor. Então, você pode misturar diferentes cores para que ele possa distinguir e avaliar concomitantemente na mesma célula vários marcadores ao mesmo tempo, né? A luz do laser, ela vai incidir sobre a molécula fluorescente e ela vai estimular essa molécula para que ela emita, então, ela libere energia e emita um comprimento de onda maior do que aquele do laser, tá? Então, aqui no exemplo, o laser de íon argônio, de comprimento de onda de 488 nanômetros, ao incidir sobre o FITC, que é o isotiocianato de fluoresceína, faz com que essa molécula venha emitir uma fluorescência de comprimento de onda maior. Existem vários fluorocromos disponíveis no mercado. É importante conhecer as características do fluorocromo que você quer utilizar. Sempre, antes de comprar um reagente, é importante conhecer, e nós vamos falar também sobre isso depois, as características do equipamento que você vai usar para você desenhar o teu protocolo de maneira mais assertiva possível, né? Então, existem fluorocromos, e aqui nós podemos dar um exemplo, a fluoresceína, o FITC,
e o Alexa Fluor 488, eles são idênticos. Eles emitem comprimento de onda no mesmo, o mesmo comprimento de onda, né? Então, eles vão emitir a mesma fluorescência. Não podemos misturá-los, porque o citômetro não vai conseguir fazer a distinção. Se marcar um CD20 de FITSE e um CD45 de Alexa 488, ele vai entender que tudo aquilo é a mesma coisa, tá? E também é muito importante a gente ver a compatibilidade entre os fluorocromos, ok? No site da BioLegend, vocês encontram como eu posso dizer, um analisador, né, desses espectros de fluorescência, que permite que você visualize, dentre as fluorescências que você quer escolher, qual comprimento de onda elas vão emitir e se elas são compatíveis, se podem ser usadas junto ou não. Então, aqui, a gente está vendo o comprimento de onda emitido pelo isotiocianato e pela ficoeritrina, e vemos que tem uma área aqui de intersecção entre elas, uma área de overlap. Isso significa que a gente precisa fazer uma calibração no equipamento, uma compensação das fluorescências, para que cada um leia no seu quadrante específico, sem fazer uma leitura errada de ambos os fluorocromos, ou de fluorocromo errado na área do outro. Aqui um outro exemplo, né, de Alexa Fluor 488 e Alexa Fluor 647, que são fluorescências totalmente diferentes e que não têm áreas comuns entre elas de comprimento de onda. Então, aqui não há necessidade de compensação. Os controles, eles são parte super importante dentro dos ensaios que a gente realiza na citometria. E eles podem diferir a depender dos reagentes que você vai usar no seu teste, ok? Então, os controles autofluorescentes são células não marcadas, né? Para você avaliar a autofluorescência daquela sua célula. E isso é diferente de uma célula para outra. Células maiores, em geral, elas têm maior autofluorescência. E a gente precisa informar isso para o citômetro. Olha, essa fluorescência ela é inespecífica. É importante também fazer uso de controles isotípicos, que são anticorpos fluorescentes, mas que não têm afinidade com a tua amostra de interesse, com a tua célula de interesse. Então, vai mimetizar uma situação de um tubo que você está avaliando e que vai ser negativo para o marcador que você está testando. Uma célula que será negativa para o marcador que você está testando. Ok? Tá? Então, o anticorpo está presente, ele vai ser lido no fluxo junto com a tua amostra, só que ele não está ligado na amostra, tá? Em geral, o background observado nos controles isotípicos, ele é maior do que aquele observado nos controles autofluorescentes, tá? Controle FMO, que é fluorescência menos 1, né? Permite discriminar as populações positivas e negativas dentro do painel que você vai usar. Então, se você vai usar um painel de 4 cores, você calibra o equipamento usando 3 cores menos uma. E aí você vai calibrar aquela cor. Depois, 3 cores menos outra. E você vai fazendo conjuntos, tirando uma fluorescência dentre o painel que você vai usar para fazer a calibração do equipamento. Marcações únicas também podem ser utilizadas e controles secundários quando você vai usar controle secundário na tua reação, né? Então, se eu não acho, por exemplo, o pessoal que trabalha com veterinária, com espécies diferentes, muitas vezes não encontra anticorpos diretamente marcados com fluorescência.
e às vezes precisa comprar um anticorpo purificado e usar um anticorpo secundário. Aí a gente tem que fazer um controle também próprio para esta situação, tá? Aqui um exemplo de célula não marcada, aqui uma marcação com FITC e PE, onde a gente passa células não marcadas e define aqui uma região de negatividade. Mas ao usar o controle FMO, esse background, ele será maior, tá? Isso pode permitir que você aumente aí a sensibilidade de distinção de células negativas e positivas, tá? Principalmente a depender da expressão dos marcadores que você vai trabalhar. Por exemplo, aqui, ó, nós temos um controle negativo, um histograma representando um controle negativo, e aqui uma amostra marcada com GFP, que emite fluorescência de baixa intensidade. Então, essa distinção do que é o pico negativo e o pico positivo, ela é mais difícil quando uma amostra expressa baixa intensidade do que quando ela expressa uma alta intensidade antigênica, tá? Então, aqui também, ó, pode ser feito gate na região específica das células que estão expressando, tá? De maneira a pegar a população positiva bem separadinha da população negativa. Então, quanto menos expresso for o teu marcador de interesse, mais imprescindível é a necessidade do uso dos controles, tá? E um controle pode permitir uma exclusão de background melhor que o outro. A compensação do equipamento que será usado também é uma parte fundamental dentro da sua avaliação, tá? Porque você precisa que cada detector de fluorescência esteja lendo na sua região específica, para que não haja nem não estejam nem subcompensados, nem sobrecompensados, tá? De maneira que cada um fique no seu quadrante e não pegue falso positivo ou falso negativo. Aqui um exemplo, então, de uma única marcação, tá? Com CD4, aqui distinguindo células negativas e células positivas. Aqui, descompensada, né? E aqui, ó, que a gente chama de enterrada, né? A célula está enterradinha ali, você não está visualizando ela, a população, de maneira adequada, como estamos vendo aqui, tá? Aqui também exemplos de múltiplas marcações descompensadas e aqui múltiplas marcações bem compensadas. Pessoal, na citometria, então, além de dizermos se de maneira qualitativa essa célula expressa ou não expressa determinado marcador, nós ainda podemos avaliar a intensidade dessa expressão, ou seja, de maneira quantitativa, tá? Se essa expressão ela é muito mais forte, mais brilhante, ou menos forte, menos brilhante, tá? Então, aqui um exemplo dessa intensidade. O deslocamento à direita, com relação à intensidade, ele será maior quanto mais receptores antigênicos tiver e mais anticorpos se ligarão, mais fluorocromos vamos ter naquela expressão positiva. Então, aqui esse pico representa uma expressão negativa, aqui positiva e aqui também positiva, só que com uma intensidade muito mais forte do que essa aqui, tá? Também é denominado de intensidade baixa ou low para baixa expressão e high ou também bright, tá? Para alta expressão. Low ou dim, eu vou mostrar no próximo slide, né? Aqui, ó, low ou dim para menor expressão e high e bright para grande expressão, tá? Então, aqui também uma representação do brilho.
Isso é importante em várias aplicações, tá? Muitas vezes, quando você submete a célula a determinado tratamento, ela pode passar a expressar mais ou inibir a expressão de determinados receptores. Quando você desafia essa célula com um patógeno, ela pode também reagir com relação à intensidade desta expressão. E isso pode não mudar o percentual de células que está expressando aquele marcador. Então, vamos dar um exemplo. Um Toll-like receptor sendo estimulado, né, frente a um patógeno. Então, pode ser que dentre os seus macrófagos, você tivesse 50% das células expressando no basal. E pode ser que após o estímulo, esses mesmos 50% de células continuem expressando. Só que a intensidade é que mudou. Pode ser que elas passaram a ter mais receptores, tá? E aí o que muda é a intensidade de fluorescência e não o percentual de células que expressa. Aqui um exemplo também do quão importante é essa distinção entre célula negativa, aqui representada por esse pico em azul, e células positivas representadas pelo pico em vermelho, tá? Aqui nessa amostra de CD8, tá muito fácil a gente conseguir distinguir aqui o pico negativo, né? Algumas células na sua amostra teste, que é a vermelha, estão se comportando igualmente o controle negativo. Algumas expressam baixa intensidade, elas são positivas, mas é uma baixa intensidade de expressão, e a maioria aqui é positiva com alta expressão, é high. Então, essa seria uma população low, essa é uma população high. E aqui, esse receptor de L12, ele é low, né? Ele expressa fracamente. Nós conseguimos aqui distinguir o positivo e o negativo, mas ele expressa de maneira mais fraca. Vejam como é importante o uso do controle negativo aqui, para você saber a partir de que ponto você vai considerar uma positividade como verdadeira. Então, pessoal, em termos de... Essa seria a parte básica de fundamentos da citometria convencional, né? E com relação à aplicação, a imunofenotipagem, ela é a técnica mais usada na citometria de fluxo, para caracterização de populações, tanto na área diagnóstica como na área de pesquisa, né? Desde que você tenha marcadores específicos para conseguir fenotipar a tua célula de interesse, você pode, então, avaliá-la, tá? Pode fazer avaliações simultâneas de marcadores de superfície, citoplasmáticos, nucleares. Então, essa característica multiparamétrica é que acaba tornando a tecnologia tão interessante e com diferentes aplicações. Bom, é imprescindível, como eu falei para vocês, que as células estejam em suspensão. Então, você vai fazer as marcações específicas, né? Muitas vezes pode ser necessário lisar essa célula para você eliminar hemácias, quando o foco é leucócito, ou tentar eliminar de alguma forma células que não são de interesses, para que você consiga analisar no final o fenótipo de interesse. Então, aqui um exemplo de caracterização de linfócitos T, né? No qual a expressão do CD45 permite distinguir linfócitos, monócitos e granulócitos do sangue periférico. Aqui nós temos a expressão de CD3, representando a população de linfócitos T total, e a população T auxiliar e T citotóxica, representada pela coexpressão de CD3 com CD4 e CD3 com CD8. Aqui também dot plots
em outro tipo de programa, permitindo que, por tamanho e granulosidade, sem qualquer marcador, por tamanho e granulosidade, a gente consiga distinguir aqui população de linfócitos, e aí, avaliando CD3 com CD4, a gente consegue separar a população de T auxiliar aqui. Então, aqui seria uma população negativa, tanto para CD3 como para CD4. Aqui, uma população positiva apenas para esse marcador. Aqui, a população positiva para ambos marcadores, tá? Então, ela seria uma duplo positiva. Esse é um gráfico do tipo dot plot, muito usado na citometria. Já esse aqui embaixo é um gráfico do tipo histograma, utilizado também para várias finalidades. Aqui, em vermelho, representando um controle negativo, e em azul, representando uma amostra positiva com baixa intensidade. Existem vários tipos de gráficos que podem ser utilizados para análise em citometria. E tudo vai depender a sua escolha, ela vai depender do tipo de célula que você está caracterizando, do tipo de amostra que você tem. Se você tem uma amostra já que a célula já está isolada, por exemplo, uma amostra de cultura celular, que você fez um isolamento celular prévio, você vai ter uma amostra, se não pura, possivelmente muito rica na tua célula de interesse. No entanto, se você pega uma amostra de sangue periférico, que você tem vários tipos celulares, você precisa utilizar de estratégias para conseguir avaliar a tua população de interesse, ok? Então, a escolha dos gráficos, ela vai depender das hipóteses, ela vai depender dos objetivos daquele ensaio, daquela avaliação, tá? Seja para o uso diagnóstico ou para o uso em pesquisa. Aqui um exemplo de aplicação de um trabalho que nós fizemos fenotipando células mesenquimais, né? E que nós usamos o gráfico de histograma para fazer uma sobreposição e distinguir células negativas e células positivas para cada um dos marcadores. As imunofenotipagens, elas podem ser feitas, além de usar marcadores de superfície, podemos focar também em alvos que estão no citoplasma. Tá? O que muda são as técnicas de preparação. Então, por exemplo, se você quer detectar citocinas, fatores de transcrição, proteínas fosforiladas, né, você vai precisar, então, permeabilizar essa célula para fazer com que o teu alvo, seja o teu anticorpo monoclonal ou o teu corante, que tem afinidade por determinado componente celular, ele consiga acessar o alvo de interesse. Então, o que muda são as técnicas de preparo, mas no final nós vamos ter a mesma finalidade, que é caracterizar o fenótipo com o uso concomitante ou não de marcadores de superfície e citoplasmáticos. Aqui também um exemplo de detecção de citocina de IL-17A em células CD4, aqui uma população positiva para ambos os marcadores, e aqui sendo negativa para IL4, no caso. Essas células CD4 não expressam, então, não estão expressando IL4, e aqui elas estão expressando IL-17A. Aqui um outro exemplo do uso de marcadores intracitoplasmáticos para diferentes citocinas, num estudo de DeBiase, que avaliou, então, indivíduos controle e indivíduos com COVID, vendo que a expressão, a frequência de determinados tipos celulares e citocinas intracitoplasmáticas, ela era diferente nos dois grupos. As citocinas, pessoal, então, além da avaliação
intracitoplasmática, pela citometria, nós podemos quantificar também receptores de citocinas nas células-alvo. Nós podemos detectar citocinas livres no soro, no plasma ou no sobrenadante de cultura. Para isso, alguns ensaios, como, por exemplo, os ensaios de multiplex baseado no uso de BIDs, eles podem ser utilizados com essa finalidade. Então, aqui nesse exemplo de um esquema do princípio de funcionamento dos ensaios multiplex, como, por exemplo, a Legendplex oferece, tem uma linha da Legendplex, da BioLegend, que oferece esse tipo de ensaio. Então, são BIDs marcadas com fluorescência, só que elas têm intensidade de fluorescência diferente. Então, pode ver que aqui elas estão representadas pela cor vermelha, só que a intensidade ela tá sendo diferente em cada uma das BIDs identificadas. E elas são revestidas com anticorpos específicos, anticorpos de captura específicos quanto para alguns alvos. Então, por exemplo, num painel de citocinas, que nós queremos avaliar várias citocinas concomitantes. Nós podemos, então, adquirir ou montar um ensaio multiplex envolvendo várias citocinas, e aí essas BIDs, elas serão revestidas, já vêm prontas, revestidas com anticorpos de interesse. Então, por exemplo, aqui são anticorpos contra IL-2, aqui IL-4, IL-8 e IL-12. E aqui nós colocamos na presença da amostra. Havendo a ligação da amostra da citocina com o anticorpo de interesse, depois essa célula será, então, marcada com os anticorpos de detecção. Passa-se no citômetro e você tem, então, a expressão avaliada pela intensidade de fluorescência. Então, as BIDs, elas vão ser diferenciadas pela intensidade de cor que elas têm. Então, no caso aqui, todo mundo é vermelha, mas uma é vermelha mais forte, outra um pouco mais fraca, e assim por diante, permitindo distinguir os tipos de BID, porque cada BID vai ser direcionado contra uma citocina. E com a detecção positiva, você vai ter o deslocamento à direita para outra fluorescência, para a fluorescência do teu anticorpo detector, que no caso aqui é PE. Quanto maior o deslocamento à direita, maior a expressão daquela citocina, tá? Podem ser todas, no caso aqui está andando, todas andaram, mas você pode ter o deslocamento só de uma população ou de outra, e o não deslocamento das demais. Com o uso do software Legendplex, você consegue fazer essa análise depois, de modo a ter, no final, o resultado em picogramas por ml, ou nanogramas, a depender do tipo de kit que você adquirir. Então, existem várias aplicações disponíveis dentro dos Legendplex, né, dessa técnica de Legendplex. Nós já utilizamos vários deles nos nossos estudos, né? Aqui nesse trabalho que nós publicamos o ano passado, nós usamos o kit Essential Immune, que inclui todas essas 13 citocinas. Utilizamos também o kit de TIMPs, né, que avalia TIMP 1, 2, 3, além de marcadores de fenotipagem. Nesse outro trabalho, que nós publicamos em 2018, nós usamos vários marcadores para caracterização imunofenotípica, assim como kits de Legendplex, tanto para detecção de TIMPs, como para detecção de citocinas de padrão de avaliação da resposta imune. Dentro do contexto da COVID, né, que tanto tem nos voltado
nossos interesses ultimamente para tentar achar soluções para esta questão da pandemia. Então, vários tipos de ensaios podem ser utilizados dentro de avaliações de citometria de fluxo, seja na caracterização de células que estão aumentadas ou diminuídas de acordo com a infecção, né, com a evolução da infecção, seja na detecção de citocinas e quimiocinas, e que podem predizer o avanço da doença para um quadro mais severo ou mais leve, né? Temos um estudo também em andamento que tem avaliado uma nova opção terapêutica para a COVID e que nós estamos utilizando o painel específico para a COVID, que tem 14 citocinas incluídas, justamente aplicando aos casos mais severos, aqueles que precisam de suporte hospitalar e que evoluem com pior quadro clínico. Também na COVID, utilizamos um outro kit da Legendplex, que permite avaliação sorológica, distinguindo diferentes tipos de anticorpos voltados contra diferentes antígenos do vírus do SARS-CoV-2. A spike, né, o RDB e o núcleo capsídeo. Então, esse kit permite a quantificação específica dessas imunoglobulinas. Nós também temos um trabalho em andamento e que estamos utilizando esse tipo de ensaio que tem funcionado super bem. Um outro trabalho em que a gente utiliza a avaliação da resposta inflamatória na esteatohepatite e fibrose, na doença gordurosa hepática não alcoólica, temos empregado também vários tipos de marcadores dentro das imunofenotipagens celulares, para avaliar, então, esse contexto inflamatório, como também um painel com as TIMPs. Um outro estudo, esse também foi um desafio, que a gente avaliou a cinética de citocinas plasmáticas durante 2 modalidades diferentes de diálise em pacientes críticos com COVID. Nós usamos, então, o kit Essential Immune, mas, além de dosar no plasma, nós queríamos dosar também no dialisato, no produto da diálise. E isso ainda não estava descrito para a aplicação nesse kit, né? E aí nós nos propusemos a fazer essa validação técnica. Também funcionou muito bem e permitiu, então, que a gente fizesse essa comparação, né? Do nível de citocinas plasmáticas e também no dialisato. Ensaios de viabilidade celular também são outra aplicação, constituem outra aplicação que pode ser usada na citometria de fluxo. Um exemplo de kit, existem vários disponíveis, tá? Mas um exemplo de kit muito utilizado é a associação de anexina 5, que ela tem afinidade com a fosfatidilcerina. A fosfatidilcerina, ela está presente na membrana celular, na face interna da membrana celular, e ela é externalizada no processo inicial de apoptose, nas fases precoces de apoptose. Na presença de cálcio, então o tampão desse kit ele tem cálcio, na presença de cálcio é possível que a anexina se ligue covalentemente à fosfatidilcerina. Então, nesse caso aqui, nós não temos anticorpos monoclonais envolvidos. A anexina 5, ela faz um papel de anticorpo, tá? E ela que está marcada com fluorescência. Então, neste caso, a anexina está marcada com FITC, e havendo a presença da fosfatidilcerina, ela se ligará.
O que nós podemos ter nesse tipo de ensaio? Geralmente, ele é associado ao uso de iodeto de propídio ou 7-AAD, tá? 7-AAD também é uma opção de uso, porque esses marcadores têm afinidade por corar núcleo. Aqui, as células viáveis, elas não expressarão fosfatidilcerina. Então, quando você inserir a anexina, elas não vão ter onde se ligar, tá? Não vão corar com anexina. E também o iodeto de propídio não vai conseguir acessar o núcleo porque a membrana está íntegra, tá? Ao passo que as células que estão num processo inicial, precoce de apoptose, elas terão fosfatidilcerina expressa na superfície, a anexina vai se ligar e corar. Então, elas vão expressar só anexina 5. E as células que estão já num processo de apoptose tardio ou de necrose, elas vão ter a membrana já permeabilizada, não estará mais intacta. O iodeto de propídio ou 7-AD, ele entra e cora núcleo, e a anexina também se liga à superfície. Então, as células viáveis, elas vão ser negativas tanto para anexina quanto para iodeto. Então, seriam estas células. As células em apoptose marcam só para anexina, e as células em morte avançada marcam com anexina e iodeto de propídio. Um ensaio também bastante utilizado. Aqui também um exemplo de um trabalho que fizemos e que foi avaliado através de anexina 5 e iodeto de propídio. As células foram avaliadas em vários momentos sob diferentes tratamentos, tá? Sendo feita, então, essa comparação. Aqui um outro ensaio que o foco foi avaliar também a apoptose, mas com o uso de um marcador de caspase 1 ativada, né? Em diferentes momentos também, a célula tratada em diferentes condições e diferentes momentos foram, então, comparadas quanto à expressão da caspase 1 ativada. Aqui um outro trabalho em que foi utilizado tanto os marcadores de fenotipagem quanto um outro marcador, o CFSE, para avaliar proliferação celular. Então, aqui a fenotipagem foi para identificar os linfócitos T de interesse e avaliar nesses a proliferação. Essa imagem não é do artigo, tá? Mas eu coloquei aqui para exemplificar como que a gente avalia essa proliferação no ensaio aqui com CFSE. Então, as células marcadas, elas vão expressar fortemente e conforme elas sofrem divisão celular, esta fluorescência, ela vai reduzindo. Então, você vai vendo as gerações de células que vão se formando a partir da célula mãe que está marcada com o corante, e quanto menor essa expressão, quanto mais divisão celular, menor será esta expressão. Outra possibilidade de uso da citometria, pessoal, é para avaliação de ciclo celular. É uma medida da fluorescência que indica indiretamente o conteúdo de DNA. Tá? Você pode fazer uma avaliação usando, por exemplo, o iodeto de propídio, para você, através do uso da intensidade de fluorescência, você separar as fases do ciclo celular, né? G0, G1, fase S, G2 e mitose. Uma outra aplicação, também muito buscada, é a separação celular, o recurso de sorte, que nem todo citômetro faz, tá? Nem todo citômetro é dotado desta função, ok? Mas os separadores celulares, eles vão permitir que a célula passada lá no laser, ao ser avaliada quanto à fluorescência, ela possa ser direcionada para um tubo satélite. Então, eu quero, olha, eu marquei aqui de
de verde as células tronco hematopoética. Eu tenho uma amostra heterogênea com vários tipos celulares e eu quero que somente células tronco hematopoéticas sejam separadas num tubo satélite. Elas estão marcadas com CD34. Então, ao passar a célula, você faz essa programação e ao passar a célula pelo feixe do laser, elas serão direcionadas para um tubo satélite que você poderá avaliar separadamente depois, tá? É também possível, a depender dos recursos do equipamento que você for usar, colocar as células separadas já em placas, tá? Em plaquinhas. Então, depende dos acessórios que o citômetro tem. Aqui um exemplo de uma avaliação antes do sorte e pós-sorte, de modo que você tenha aí uma pureza, um enriquecimento grande da tua população de interesse que você está avaliando. Pessoal, recentemente tem surgido um desdobramento da citometria, uma inovação dentro da citometria, que é a citometria de massas. Tá? A citometria de massa, também conhecido como citometria por tempo de voo, ou sight-off, ela combina princípios da citometria clássica com a seletividade e o poder quantitativo da espectrometria de massa. Ela usa íons de metais pesados ao invés de fluorocromos, evitando, então, os temidos overlaps, né? Aquela sobreposição que a gente precisa compensar bem os citômetros tradicionais para não haver overlap, né? Essa sobreposição, aqui ela não acontece. E ela permite avaliar cerca de 50 parâmetros simultâneos de uma única célula. Então, aumenta muito o poder de análise. A PensaBio, ela representa a Fluidigm e, nesse contexto, eles têm os citômetros de massas, né? Que permitem, então, a identificação. Eles acabam aliando a possibilidade de identificar população celular com a descoberta de populações raras, porque você adquire um número muito grande de eventos e avalia características bem específicas, além da avaliação do comportamento celular, né? Então, essa aquisição, esses são 2 modelos de equipamentos que permitem esse tipo de avaliação, é super novo isso no universo da citometria, e geralmente as análises são feitas aí em parceria com o Cytobank. Cytobank é uma plataforma baseada em nuvem que oferece análise de dados de single cells em alta resolução, com uso de machine learning. Então, gera-se tantos dados, né? Imagina que de cada célula você pode aumentar, então, exponencialmente a aquisição dos dados, porque você consegue pôr vários marcadores concomitantes. Então, você, gerando uma grande quantidade de dados, vai ter depois o desafio de análise desta quantidade enorme de dados. Então, o uso de alguns recursos novos de software e que aliam praticamente ferramentas de bioinformática para aplicações nas análises, permite, então, fazer avaliações diferenciadas com uma alta sensibilidade e reprodutibilidade. Então, pessoal, resumindo, o que eu queria falar hoje para vocês são algumas aplicações, algumas coisas das que a gente mais faz. Existe um universo enorme dentro da citometria de fluxo e cada hora surgem novos protocolos. O enfoque aqui seria mais o uso na pesquisa científica. Então, dentro da pesquisa científica, esse universo ele é ainda maior. Cada hora vem um novo desafio, um novo projeto com um tipo de célula diferente, uma origem, uma fonte amostral diferente.
marcadores e com objetivos diferentes, seja para avaliar o percentual de célula presente, seja para fazer uma separação celular, seja para avaliar o aumento de expressão frente a determinado tratamento ou determinada infecção, enfim, são várias as possibilidades. E é isso que eu acho, particularmente, que torna essa tecnologia interessante, porque cada hora temos um diferente desafio. Obviamente, no campo assistencial, você tem as coisas mais padronizadas, mas também há uma dinâmica muito grande de novos protocolos, de novas aplicações. Nos últimos anos tem havido uma evolução muito grande no sentido de avaliações interlaboratoriais para que os ensaios sejam mais controlados e sejam mais padronizados. Então, sempre, para montar um protocolo, é importante conhecer o tipo de equipamento que você vai ter disponível para utilizar. Que tipo de laser tem esse equipamento? Quais são os filtros? São os detectores de fluorescência? O que você pode usar concomitante e o que não pode? Você precisa fazer separação celular? Esse equipamento que você vai usar, ele tem sorting ou não? Né? Ele faz a separação ou não? Né? É muito importante saber tudo isso antes de comprar os reagentes, porque não raro acontece do pessoal chegar, nos procurar enquanto laboratório, olha, eu vou fazer citometria no meu projeto, eu já comprei os insumos, chega lá, comprou realmente um insumo para citometria, com a fluorescência para citometria, mas os nossos equipamentos não são dotados dos detectores de fluorescência para ler aquele fluorocromo. Não vai conseguir ler. Ou então, compra um fluorocromo de nome diferente, mas quando vai ver, eles emitem exatamente a mesma fluorescência. Não vai fazer a distinção que precisa, tá? É importante definir bem qual é o objetivo do estudo, o objetivo do experimento, do ensaio. É a detecção de antígeno de superfície, ou é intracitoplasmático, nuclear? Você quer marcar DNA? Você quer marcar proteínas solúveis, né? Qual o ambiente, qual o lugar que você espera que essas proteínas estejam? Qual que é a tua população celular de interesse? Quais as características dessa população? O que você tem na literatura para dar um embasamento? Você tem outros protocolos que você pode utilizar ou é uma coisa totalmente nova que você não tem informação sobre isso, né? É importante a coexpressão de marcadores. Quais marcadores são imprescindíveis de avaliar a coexpressão? Porque disso depende a estratégia que você vai montar do painel, né? O que você vai ter que pôr junto no mesmo tubo e o que você pode pôr separado. Então, para definir as melhores técnicas para responder as perguntas, é importantíssimo esse brainstorm antes de desenhar o teu protocolo, tá? Os fluorocromos também são fundamentais, né? Então, qual é a compatibilidade, o brilho que o fluorocromo que você está usando emite, a expressão antigênica dos teus antígenos que você vai combinar ou não, né? Que tipo de controle você vai ter que usar? É importante definir isso também com antecedência. Se você vai precisar de controle isotípico, você tem que comprar reagentes específicos e você precisa definir primeiro os teus reagentes teste, para depois escolher os controles isotípicos específicos para eles. Você vai ter algum marcador que é revelado com anticorpo secundário? Se sim, você vai ter que delinear um outro tipo de controle também. Os controles FMO, eles são interessantes para o teu ensaio? Enfim, várias são as perguntas
que podem direcionar as respostas que você vai poder ter usando a citometria, tá? Então, eu acho que o meu desafio de hoje é tornar a citometria um pouco menos... que as pessoas não tenham medo de citometria, pelo contrário, avaliem como uma ferramenta que tem um potencial de avaliação e que a gente pode desenhar vários tipos de ensaios para fazer com o uso dessa tecnologia. Tá certo, pessoal? Eu quero fazer um agradecimento especial para a minha turma lá do laboratório, né? E deixar aqui o meu contato, o meu e-mail, caso vocês tenham questionamentos, dúvidas aí no decorrer das aplicações que vocês possam vir a fazer de citometria, tá? E eu estou à disposição, caso tenham perguntas. E é isso aí, pessoal. Obrigada pela atenção. Obrigada, doutora Marjorie. Muito enriquecedora a sua palestra. A citometria de fluxo realmente, com a possibilidade multiparamétrica que ela traz os desafios, né? Como você mesma falou, são várias as perguntas para a gente delinear o experimento, os reagentes que a gente precisa, né? Então, por isso que a gente lhe convidou. Eu acho que você tem uma experiência aí enorme e todos esses detalhes são muito importantes. Então, a gente percebe a importância de debater todos esses detalhes, né? A gente tem várias perguntas, doutora Marjorie, só que antes de eu começar as perguntinhas, eu queria só mencionar um detalhe. Eu sei que a gente vai entrar nas perguntas agora e o pessoal tende né, algumas pessoas a saírem, então a gente vai soltar uma pesquisa de satisfação em relação à palestra agora, e eu peço que quem puder aí, é muito importante que vocês preencham essa pesquisa, e enquanto vocês vão preenchendo, eu vou abrir aqui então para as perguntas. Vamos lá, tem várias perguntinhas. Bom, a primeira é da Camila Soares. Ela pergunta se ela pode marcar mais de um CD por vez. Pode, Camila. Você pode marcar sim. Isso vai depender, então, da característica do citômetro que você vai usar. Então, por exemplo, se você utilizar um equipamento de 4 cores, você pode marcar até 4 alvos diferentes na mesma célula, então no mesmo tubo, tá? Contanto que eles sejam marcados com fluorescências diferentes, ok? Perfeito. A Camila Teixeira pergunta se poderia usar esse método para colocalização de proteína. Camila, como a pergunta ficou no final do webinário, acho que ficou um pouco fora do contexto de que método você está se referindo. Se você puder mencionar no chat, a gente volta para a sua pergunta, tá bom? O Vitor pergunta, fazer uma análise por citometria utilizando as células suspensas em um meio de cultura como o RPMI, ao invés de PBS, pode afetar os resultados? É legal, Vitor, ressuspender essa célula em PBS, em algum meio que não tenha cor, tá? Em geral, os meios de cultura ele tem cor e a cor tem finalidade para o meio de cultura, tá? Mas é interessante a gente tirar para não ter nenhum tipo de interferência, sim, que pode ocorrer. Maravilha. A Flávia Samartino pergunta se há necessidade de padronizar a quantidade de anticorpos marcados adicionado em cada amostra, e como seria para fazer essa padronização dos volumes dos anticorpos por amostra. Ah, interessante a sua pergunta. Olha, a gente sempre faz, sim, uma padronização que a gente chama de titulação dos anticorpos. E isso, em geral, é recomendado pelo próprio fabricante, tá? Geralmente, nem sempre na bula consta a quantidade ideal de anticorpo que a gente deve usar.
Então, muitas vezes consta que deve ser padronizado, né? Ou então parte de uma concentração alta, de uma quantidade grande, e aí a gente parte daquela quantidade para menos. Então, por exemplo, se o anticorpo consta para usar 10 microlitros, a gente faz a titulação usando 10, 5, 2,5, tá? E a gente vê se o reconhecimento daquele antígeno ele está permanecendo mesmo com a redução do anticorpo. Então, mantém a concentração celular e titula a concentração de anticorpo. Perfeito. A Juliana de Moura pergunta se o multiplex é mais sensível que o ELISA, por exemplo, para a determinação de citocinas, e se você vê alguma outra vantagem se comparado ao ELISA. O multiplex, então, eu acredito que ela esteja falando do Legendplex, né? Sim. Então, nesse caso, a principal vantagem é fazer uma avaliação de várias citocinas ao mesmo tempo. Com relação à sensibilidade, ambos conseguem distinguir e detectar bem, né? No entanto, pelo multiplex, você consegue avaliar várias citocinas ao mesmo tempo. Isso acaba sendo bem interessante em termos de tempo e, às vezes, até de custo, tá? Porque se você for fazer as citocinas por ELISA separado, às vezes pode ficar até mais caro, né? Isso depende de cada painel, depende da quantidade de marcadores, né, que vai ter naquele painel. Outro ponto interessante também que eu considero, porque a gente trabalha muito com amostra de paciente, é a quantidade de amostra. Porque no multiplex, geralmente a gente usa 50 microlitros, 25 microlitros de plasma ou sobrenadante de cultura. E no ELISA, você vai usar mais, e especialmente se você fizer vários ELISA separados, você vai precisar de um volume amostral ainda maior. Isso é uma outra característica que às vezes viabiliza mais, né? Por exemplo, nesses trabalhos que a gente está fazendo com COVID, especialmente com paciente, a gente tem uma limitação grande de amostra, né? Então, a escolha dos reagentes, ela foi justamente focada também na possibilidade da gente usar um volume muito pequeno. Maravilha. A próxima pergunta seriam quais as especificações do aparelho que permite usar o Legendplex? O Accure C6 poderia ser usado? Sim, pode ser usado, tá? Então, vai depender também do kit, mas a maioria dos kits, eles são desenhados para uso em equipamentos de 4 cores, que é bem disponível, bem acessível, né? Então, mas na realidade, ele acaba usando muitas vezes 2 ou 3 cores, a depender de quantos fluorocromos estão sendo usados nas BIDs, tá? Que às vezes ele é duplo marcado com 2 fluorocromos, tá? E o anticorpo de revelação. Então, geralmente ele usa aí 3 cores. Perfeito, Marjorie. E como que é a preparação da amostra para colocar na citometria? A Camila Soares pergunta. Eu imagino que ela esteja perguntando em relação ao Legendplex, se existe alguma diferença. Tá. Bom, não existe diferença, mas a técnica de preparo ela vai ser bem diferente. Aí, neste caso, as proteínas solúveis, as citocinas, as quimiocinas, elas são muito pequenas. Então, quem vai estar fazendo o papel de célula aí são as BIDs, tá? E aí a gente tem que ter bastante cuidado nos passos de lavagem, de incubação, para não perder BID no processo, de maneira a ter quantidade suficiente para aquisição depois no citômetro, tá? Então, tem alguns cuidados no decorrer da técnica
tá? Mas, geralmente, a gente faz com soro ou plasma, né? Sobrenadante de cultura também já utilizamos, mas, assim, é diferente de fazer uma imunofenotipagem, tá? É bem diferente, bem mais trabalhoso. Mas eu falo, é um dia muito bem trabalhado, né? Porque a gente faz tudo e vai ter todas as respostas no mesmo dia, né? Então, é interessante. Com certeza acaba compensando no final, né? E a Amanda Brentigani pergunta: para análise de ciclo celular, quais os controles que eu devo ter? Um controle negativo, célula não marcada, controle positivo e algum controle de proliferação? Indica algum controle positivo para o ensaio de ciclo? Então, de ciclo é diferente, né? Geralmente é muito importante usar uma célula que esteja numa fase do ciclo conhecida. Por exemplo, células que estejam em G0, G1. Já é interessante usar como controle para você definir a posição daquele pico, e a partir daquela intensidade de fluorescência, você vai avaliar as outras fases e distinguir. Perfeito. Voltamos para a primeira pergunta que a Camila Teixeira respondeu. Poderia usar a citometria de fluxo para colocalização de proteína? Se sim, o uso de anticorpo fluorescente teria que ser um que não precisa de compensação, em que teria que ter uma faixa de comprimento de onda compartilhada entre ambos os anticorpos? Tá. É possível avaliar a colocalização, seria a nossa coexpressão, né, de marcador, e os fluorocromos têm que ser diferentes, mas se houver sobreposição entre eles, a gente precisa compensar o equipamento, porque é possível fazer a leitura, mesmo daqueles, como no exemplo que eu mostrei ali, a fluoresceína com a ficoeritrina, que tem uma área de intersecção entre eles, a gente tem como eliminar isso, fazer a compensação das fluorescências, para depois conseguir adquirir tranquilamente, fazer a quantificação tranquilamente. Maravilha. Mais duas perguntinhas. Para a tecnologia multiplex, é necessário fazer duplicata ou triplicata de amostras, como geralmente fazemos nos testes de ELISA? Olha, isso é uma discussão, não há um consenso na literatura. Por quê? A citometria, por permitir que você aumente o número de aquisição, o número de eventos, isso vai estar atrelado à reprodutibilidade do teste, tá? Então, quanto mais eventos você conseguir adquirir, aumenta a sua reprodutibilidade e diminui seu desvio padrão, né? Seu coeficiente de variação. Então, em geral, não há necessidade, tá? Alguns você acaba vendo na literatura, alguns ensaios que utilizam, outros que não. A gente já fez e não viu diferença significativa, tá? Então, eu acho que essa questão de aumentar o número de eventos para aumentar essa sensibilidade, ela é bem válida, tá? Mas isso depende de cada caso e de cada analito, né, que é do teu interesse. Então, cabe sempre uma discussão com os pesquisadores dentro daquela área de interesse, daquilo que você está avaliando, se é algo que se expressa muito fracamente, que é uma expressão mais rara ou menos intensa, enfim. E a última pergunta é da Alicineia Bispo. Quais as especificações do aparelho que permitiriam a avaliação de vesículas extracelulares? Tá. Isso, o equipamento já vem capacitado com essa função, tá? Assim como os equipamentos que fazem separação celular já vêm dotados dessa capacitação, né? Os equipamentos que fazem leitura em escala nanométrica também, tá? E aí
a avaliação das vesículas extracelulares estarão contempladas, tá? Isso já vem na característica do equipamento. Então, tem que ver de um equipamento para o outro mesmo. Ainda são equipamentos novos, né? Tem já no mercado, né? Mas nem todo lugar que tiver citômetro, o citômetro vai ter essa característica aí. E apareceu uma última pergunta. Sobre o Leadinflex, posso utilizar amostras de meio de cultura? Pergunta a Paloma Almeida. Pode. O sobrenadante de cultura está contemplado no datasheet, né? Ele é validado já para utilização, né? Então, pode sim. Acho que é isso, doutora Marjorie. Novamente, nós da PensaBio gostaríamos de agradecer. Tivemos já inúmeros elogios no chat, tá? O pessoal adorando a sua palestra, a sua aula. Realmente, a citometria de fluxo, ela traz essa possibilidade, né, de avaliar diversas coisas. Então, as aplicações realmente são inúmeras, acho que não cabe nem dentro dessa palestra aqui, né, a gente não consegue mencionar tudo que poderia ser mencionado. Mas aí abre essa ponte, né, você deixou seu contato, nós da PensaBio também oferecemos suporte técnico, tá? Assim como a doutora Marjorie, nós também recebemos muitas pessoas que enviam, eu quero avaliar isso, e aí acaba gerando uma lista de perguntas, que é exatamente isso que a doutora Marjorie mencionou. A gente acaba tendo que voltar e perguntar qual é o citômetro de fluxo que você possui, quais são os filtros, os lasers, né? Qual que é a expressão? A gente precisa até, às vezes, tentar entender um pouquinho do desenho experimental da pessoa, do contexto da célula, do tipo de material que a pessoa vai usar. Então, é toda uma conversa, e era isso que a gente queria que você trouxesse toda essa visão que a gente tem que ter realmente para a gente começar um experimento de citometria de fluxo, né? E a gente precisa de pessoas exatamente com a sua experiência para a gente tocar experimentos de citometria de fluxo. Então, a gente agradece demais, doutora Marjorie. Imagina, eu que agradeço, fico muito feliz com a oportunidade. Eu falo, é um desafio a gente desmistificar a citometria. Essa era a palavra que eu queria no final da aula. Desmistificar. E eu acho ela que me você fugiu. fez. Mas, às vezes, o pessoal fica, nossa, citometria, vê a primeira vez, não estou entendendo nada, esse monte de pontinho, o que é isso? Mas é muito cativante, dada o universo, né, de avaliações que a gente pode fazer, as diferentes aplicações, e cada hora aparece uma coisa nova, então é muito dinâmico, muito gostoso. Exatamente. E a gente agradece a participação de todos, tá? Eu desejo uma boa tarde e muito obrigada a todos. Obrigada, doutora Marjorie. Imagina, eu que agradeço. Obrigada Tchau, pela pessoal. participação, pessoal.